Portanto, sabemos que há os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a comunhão, o crisma, enquanto confissão e unção dos enfermos dizem respeito à cura de quê? Do organismo espiritual. Como é o organismo físico, a gente nasce, se deve alimentar, se deve fortalecer. O batismo, o nascimento, a Eucaristia é o alimento, o crisma é o fortalecimento. Porém, como os corpos adoecem, também a alma tem as suas doenças. E como os corpos se curam, também a alma se pode curar. É por isso que o Senhor instituiu os dois sacramentos, assim chamados de cura. O Senhor, durante a sua peregrinação terrena, dedicou-se muitas vezes para curar os doentes. E, a um certo momento, durante uma das suas curas, diz a um paralítico: os teus pecados estão perdoados. O que é mais fácil dizer isso? O dizer: levanta-te, pega no teu catre e anda. Como dizer, enquanto a cura espiritual não é visível aos olhos físicos, enquanto a cura física sim. Portanto, se a gente consegue curar alguém fisicamente, significa ter aquela autoridade pela qual também, quando diz os teus pecados estão perdoados, a gente deve tomar a sério. Como é que demonstrou que ele podia perdoar os pecados? Curar as doenças espirituais. Como é que podia fazer isso? Curando as doenças físicas. Portanto, realizando esses milagres, mostra que realmente tem o poder e a autoridade para também curar as doenças espirituais. A doença faz parte da vida, é uma das consequências do pecado original. Eu penso que muitas vezes ouvimos dizer isso. A gente volta sempre ao pecado original, porque afinal é sempre a causa de todos os males do mundo, mas é também a causa da história da salvação, porque com o pecado original a humanidade logo precisou de ser salva. E nem por nada Deus, logo ao cometer o primeiro pecado, o homem, logo Deus promete a salvação por meio também de Nossa Senhora. Sabemos que as consequências do pecado original são a entrada da desordem moral, mas com isso também uma desordem também na ordem da natureza, pelo qual também a natureza sofre, como diz São Paulo, geme, esperando a libertação dos filhos de Deus, mas também os homens, com o pecado do primeiro homem, vão experimentar o sofrimento e a dor e a morte. Portanto, a doença é devido ao pecado original. E rappresenta um grande desafio para a compreensão do ser humano, não? Quantas pessoas dizem: mas existe o mal, então Deus não existe, ou não é bom? Eu penso que, pelo menos a nível intelectual, a maior dificuldade para acreditar em Deus pode ser mais esta. Porque se Deus é bom, há o mal no mundo, há o sofrimento e tudo aquilo que diz respeito ao mal, então significa que Deus não é bom. Porque se era bom, se era todo-poderoso, teria feito um mundo sem sofrimento. Se ele fez, e portanto ele é acusado, de algum modo, por aqueles que não o conhecem, de ser realmente, de não ser suficiente bom ou suficientemente poderoso. Mas de fato sabemos que não é assim. E de fato não tem lógica pensar nisso, porque Deus, escuta, que necessidade tinha? A única necessidade, já dissemos isso muitas vezes, não há necessidade nenhuma em Deus, porque Deus não precisa de nada. Portanto, a única explicação por ter criado o mundo é o amor. Portanto, não precisava Deus de criar o homem. Portanto, se criou, a única razão razoável pode ser somente esta, um excesso do seu amor infinito que transborda também do seu ser e vai atingir, então, criaturas que o possam receber. Portanto, o mal pode ser somente consequência do mau uso da liberdade por parte do homem. Portanto, não se explica diferentemente. Porque eu penso que se Deus fosse mau, primeiro não seria Deus, porque ser maus significa uma falta de perfeição. Não é? Onde está o mal, significa que não há o bem, significa que há uma deficiência, uma falta. E Deus é o ser perfeitíssimo, não pode
ter algum mal nele. Portanto, o problema é por parte do homem. O problema é por parte do homem no sentido que é o pecado. Mais reina o pecado no mundo e mais é difícil para o homem reconhecer a sua falta, não? Porque o pecado tem essa dinâmica que mais a gente peca e mais se torna orgulhosa, soberba e portanto torna-se cada vez mais difícil reconhecer o seu próprio erro. Deus está sempre atrás do homem, portanto, pela sua divina providência, procura todas as formas possíveis e imagináveis para reconduzir o homem no caminho reto. Porém, sabemos que nem sempre, apesar de tudo, Deus consegue converter as pessoas, porque em todo caso a ação de Deus deve sempre integrar-se na liberdade do homem. Deus nunca chegará àquele ponto de obrigar o homem a acolhê-lo. Não teria sentido nenhum, porque sabemos que no amor, de fato, uma condição fundamental para gozar de uma relação de amor é a liberdade. Onde não há liberdade, não pode haver ter amor. Quando se usava um tempo, obrigar as pessoas a se casar um com o outro, mas era um matrimônio depois que não tinha muito sentido, não dava alegria, não dava felicidade. A alegria de uma união esponsal é aquela que a gente se escolhe livremente. E com Deus é assim. Se Deus se impuser, já não recebe aquela glória que tinha de receber, mas também a criatura humana não pode realmente ficar satisfeita, ficar contente. Nós podemos ficar contentes na nossa relação com Deus somente se formarmos. Portanto, a revelação diz-nos que Jesus demonstrou ser capaz de curar todo tipo de doença. E de fato é verdade. Jesus curou os cegos, os coxos, os surdos, até voltou a dar a vida àqueles que tinham perdido a vida. Portanto, a ressurreição de Lázaro, por exemplo, que não é a única ressurreição que Nosso Senhor realizou. Uma ressurreição, claramente, que é meramente temporal. Jesus vai realizar um projeto de salvação que diz respeito à eternidade. Portanto, Jesus cura todo tipo de doença e também as doenças físicas são de algum modo expressão daquelas espirituais. Por exemplo, alguém que não vê, um cego, pode também, se Jesus tem o poder de tornar a dar a vista um cego, significa também que pode também tornar a dar a vista espiritual àqueles que são cegos porque não querem ver a Deus. E lindo aquele exemplo que se faz às vezes que quando a gente diz eu não acredito porque não vejo nada, mas de fato Deus não se vê com os olhos físicos, com aqueles espirituais. E acontece um pouco como acontece a nível físico. Se alguém fecha os olhos porque não quer ver a luz, não se pode dizer que não há o sol. E assim a nível espiritual, se eu fecho os olhos do meu coração à luz de Deus, não posso dizer Deus então não existe. A questão é que sou eu que fecho os olhos da minha alma pelo pecado. E, portanto, Jesus cura os surdos, quer dizer, dá-lhe novamente a possibilidade de ouvir com fruto a palavra de Deus. Os coxos, aqueles que andam por maus caminhos, que têm muitas faltas e que caminham muito lentamente ao encontro de Deus. E sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, do maior sacrifício veio o maior bem. Qual é o maior sacrifício da história? Aquele do próprio Filho de Deus, que se fez homem, morreu na cruz, tomou sobre si o pecado de todo o mundo e, portanto, derrotou o mal e o pecado, mesmo o maior sacrifício. O maior sacrifício é até aquele que podemos chamar quase um deifício. Por quê? Porque afinal quem está morrendo ali é o próprio Deus, se também somente segundo a sua natureza humana, é claro, como a sua natureza humana que adquiriu no seio da Virgem Maria há 2000 anos. Como Deus, é claro que não pode morrer. Porém, ele assume a natureza humana mesmo para pagar pelos pecados de todos os homens. E, portanto, também, se nós sabemos amar a Deus, tudo aquilo que padecemos por amor a Deus tem um fruto sempre grande em relação à vida eterna. Produz sempre um bem grande. E por isso que
também em Fátima, Nossa Senhora, o Anjo de Portugal, chama a atenção na necessidade de oferecer tudo aquilo que puderes, oferecer o sacrifício em ato de reparação pelos pecados com quem ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Misteriosamente, mas realmente, tudo aquilo que a gente padece em união ao sacrifício de Cristo tem um fruto que consegue realizar também a conversão de muitos que estão bastante afastados de Deus. Portanto, reparar os pecados com quem ofendido é de fato uma, como se pode dizer, é uma questão de justiça, é muito grande. E nós não é que devemos pensar somente às almas que correm o risco de ir para o inferno, mas também a glória de Deus que não é dada é sempre uma coisa injusta, é sempre um grande mal. Provavelmente só quando seremos no céu entenderemos plenamente do grande mal que é não adorar a Deus como mereceria ser adorado. Mas muitas vezes são precisamente as situações de dor que tornam o homem mais maduro e também muitas vezes são meio para voltar a Deus. O sofrimento, quando for acolhido, produz um desenvolvimento na vida moral e na vida humana de muitas pessoas, quando é acolhido. No retiro eu vi aquela frase, agora não me lembro a memória de cor, porém há um atleta que jogava voleibol, teve um acidente, ficou na cadeira de roda e portanto começou um caminho de conversão. Mas se chama Kierkegaard, foi aquele doente que no ano 2000 leu a oração dos doentes, no ano do jubileu, porque tem feito uma oração maravilhosa para entender aquilo que é o sentido da dor. Agora, em resumo, ele diz, ele queria tudo na sua vida, praticamente. Ele queria ser rico, queria ser poderoso, queria que as outras pessoas precisassem dele e outra coisa. Na sua vida ocorreu todo o contrário. Afinal, foi mesmo o contrário do que ele queria. Ele, fazendo esta experiência, porém, acaba para agradecer ao Senhor por tudo isso, porque ele afinal diz: foste tu que realizaste o meu bem até contra a minha vontade, porque ele não queria aquelas coisas. Mas no fim da sua vida chega a entender que toda aquela humilhação que ele padeceu por causa da sua doença, portanto foi pobre, e não eram os outros que precisavam dele, mas era ele que precisava dos outros, não se tornou rico, foi pobre e todas as outras coisas, afinal entende que por ele foram um bem grande. Portanto, esse é um exemplo maior de como o sofrimento, se for aceito com espírito cristão, pode, pelo contrário, levar a um grande desenvolvimento a nível espiritual, pela salvação da alma, e também dar aquela maior paz do coração, que às vezes a gente não tem quando tem tudo. É misterioso, mas é assim. É mesmo o contrário daquilo que às vezes humanamente a gente espera. Todos esperamos de ter uma vida bastante satisfatória neste mundo, mas de fato a renúncia, que afinal a renúncia feita por amor de Deus, conforme a sua vontade, com a convicção que realmente Deus acompanha o nosso caminho e leva a nossa cruz conosco. Este é o caminho que leva a verdadeira satisfação, afinal, já nesta vida. Porque as pessoas que sabem levar bem a sua cruz são sempre aquelas que têm mais paz no coração.